Eita, que agora eu quero ver como é que vai ficar essa história, hein? As jornalistas da Globo News adoram dizer que estão em contato direto com os ministros do STF e que, em muitos casos, eles ligam para elas durante o programa ao vivo para mandar recado. Pois dessa vez elas foram longe demais e talvez confiantes, com as costas quentes, suportadas pelo judiciário, falaram um monte de besteiras que são enquadradas perfeitamente em vários crimes do Código Penal brasileiro. Se os parlamentares quiserem agora, elas terão de provar o que disseram a respeito deles, porque falaram em tom de insinuação que sabem que os parlamentares são corruptos e estão pendentes com a justiça. E mandaram o que parece ser um recado dos ministros do STF. Sim, recado. Qualquer um pode entender assim, já que tudo, como disse o relator, depende apenas de uma interpretação. E como elas ficam em contato direto com os ministros, é fácil de entender assim, já que elas mesmas gostam de dizer isso o tempo todo. Natuza Neri falou com muita propriedade, criticando e mandando recado direto para os parlamentares que pretendem votar a anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Você vai ver agora o que ela disse e tirar as suas próprias conclusões. Veja aí e depois a gente comenta. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira, cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme. Porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui... Vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui. Vai sobrar o quê? Oh, boy! Natuza Neri não fez um comentário qualquer. Não, papai. Ela fez uma denúncia e ameaça de proporções gravíssimas, mesmo que disfarçadas em tom analítico. Ao tentar explicar o custo político da anistia para o Centrão, ela escancarou ponto por ponto o que seria um escândalo institucional em qualquer país sério do mundo. Natuza está sugerindo o seguinte. Número 1, que há corrupção sistêmica envolvendo emendas parlamentares. Atenção, deputados e senadores, hein? Número 2, que essa corrupção estaria sendo deliberadamente ignorada pelas autoridades, especialmente pelo STF, de propósito, com o intuito de usar a ocasião em um momento oportuno, o que já evidenciaria um crime de prevaricação passível de impeachment. E número 3, e mais grave, essa corrupção só passaria a ser investigada se os parlamentares votarem contra os interesses do Supremo, neste caso específico, se aprovarem a anistia. Em outras palavras, segundo a própria jornalista, o recado é claro. Ou o Congresso Nacional se curva ou será retaliado. Ela está sem rodeios, acusando o Supremo de prevaricação, por se calar diante de crimes tão graves e de atuação político-partidária, o que configura infração também gravíssima, prevista em lei
como motivo para impeachment de ministro. Não bastasse isso, ela ainda normaliza esse trânsito frequente de políticos no STF como se fosse legítimo que investigados convivam socialmente com seus julgadores e que esse vínculo possa blindá-los de responsabilização. Isso, além de imoral, atenta gravemente contra a própria essência da separação de poderes e destrói o princípio da imparcialidade. A pergunta que resta é a seguinte: os parlamentares ouviram isso? Deputados e senadores vão permanecer inertes diante dessa denúncia feita em rede nacional por uma jornalista alinhada ao próprio sistema? E o Supremo, acusado de seletividade e chantagem institucional, vai se manifestar ou vai continuar fingindo normalidade enquanto sua reputação afunda no pântano que ele mesmo ajudou a cavar?